Paz, amada igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Hoje, nessa noite da esperança, nós estaremos refletindo ainda sobre o nosso tema mensal, vocação, engajamento e compromisso. E hoje nós estaremos falando de um dos profetas mais conhecidos, junto de Isaías, que é o profeta Jeremias, ali na hora que nós lemos pós-Eclesiastes. Então, queridos, na mensagem de hoje, esteja refletindo sobre esse tema, envie essa mensagem, compartilhe agora já, dê seu like aí e compartilhe isso para outras pessoas que necessitam ouvir dessa mensagem. Então, meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias, já em Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, nós leremos o texto e depois nós vamos orar. Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta das nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois disso, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Amém. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por esse momento, Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Pai, que nós possamos estar cada vez mais ouvindo a Tua palavra, meditando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e que nesse mês, Senhor, sobre vocação, Pai, nós possamos ser ativados, ser queimado em nossos corações o desejo de servir, o desejo de querer, Pai, trabalhar na Sua obra, Senhor Deus. Pai, que o Senhor toque nos corações de quem está ouvindo, para que seja uma pessoa ativa, para que seja uma pessoa que entenda o porquê que foi criada, o porquê disso, Senhor Deus, e que isso possa refletir dentro da Tua casa, mas que vidas sejam alcançadas através dessas vocações, Senhor. Que não sejam apenas vocações para ficarem mortas dentro das igrejas ou fixas dentro das igrejas, mas, Pai, que essas vocações queimem nos seus corações, queimem no coração de cada um, para que vidas sejam alcançadas, para que o Teu amor seja levado através de cada coisa que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje, meus amados, nós vamos falar sobre algo que muitas pessoas e muitas vezes nós evitamos, que é a responsabilidade de sermos aquilo que Deus nos criou para ser. Porque é interessante que nós temos medo do fracasso, nós temos medo da própria rejeição, nós temos medo da dor, mas muitas vezes o maior medo que nós carregamos é o principal ponto, de que é o medo de assumir aquilo que Deus nos chamou para sermos, aquilo que Deus nos criou para sermos. Então, até mesmo tendo medo, nós temos medo nós temos medo sobre uma profissão que nós queremos tanto, é o nosso sonho, mas nós criamos coragem e nós vamos lá, estudamos sobre isso e conquistamos aquilo. Mas quando nós falamos sobre as coisas de Deus,
um dos maiores medos que nós temos, um dos maiores medos e aflições que nós temos é nos relacionar com o Senhor e sermos chamados para algo que é aquilo que já somos desde a criação, mas Deus coloca aquilo no nosso coração e aquilo começa a queimar, e muitas vezes nós não temos coragem de assumir esse chamado, de ter coragem. Não, o Senhor me chamou para isso, então eu vou. Então é exatamente sobre isso. E é isso que nós olhamos Jeremias vivendo. Jeremias vive exatamente esse contexto. Deus fala com ele, e ele ainda é criança. Deus fala com ele, dizendo que ele é um profeta, mas ele sente esse medo de assumir aquilo que ele foi feito desde a criação. Quando nós olhamos o versículo 5, nós podemos dizer que é uma vocação que nasce antes da história, antes de tudo ser formado. O texto diz que antes que te formaste no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Na minha versão diz, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações, das nações. Esse versículo é uma das maiores declarações que nós conseguimos encontrar o ponto de aonde nós nascemos em vocação, aonde foi colocado em nós. E foi colocado antes mesmo da criação existir, antes do haja luz acontecer. Antes de Gênesis 1, Deus já sabia e já pôs nos nossos corações o que nós somos para Ele. Somos filhos, somos vocacionados, somos chamados para uma ação em específico. Esse versículo é uma dessas declarações profundas sobre vocação dentro da Escritura. Deus não chama Jeremias porque ele demonstrou intenção. Deus não chama Jeremias porque ele demonstrou talento. Deus não chama Jeremias porque ele se candidatou a ser profeta. Deus o chama porque já o conhecia antes da formação em seu ventre. Da formação do ventre de Jeremias, de quando Jeremias estava na barriga de sua mãe, Deus já sabia. Antes mesmo da relação dos pais, Deus já sabia. Isso significa que a vocação não começa quando percebemos ela, mas quando Deus determina isso nas nossas vidas. Nós às vezes tentamos encontrar, agora eu me encontrei na vocação. A vocação já existe em nós. Porque nós buscamos em tantos lugares a nossa vocação, mas o principal lugar onde nós devemos buscar a nossa vocação é no Senhor. É conversar com o Senhor. Deus, para que eu fui feito? Para que, Senhor? Me mostra para que eu fui feito. Então, e às vezes a gente quer buscar em todos os lugares, menos na pessoa que nos deu. Menos na pessoa que nos deu o próprio sentido. Há um filme que é de um livro que creio que alguns dos irmãos conheçam, que se chama Coração de Tinta. E é um filme antigo, e lá tem um personagem, e na verdade o filme é da seguinte forma: tem certos personagens que, ao lerem os livros, as histórias dos livros se tornam realidades. Então começa a sair os personagens, eles começam a ver os personagens nas ruas, e os personagens começam a interagir, e o Coração de Tinta é esse o contexto. São pessoas que leem os textos e se tornam realidade. Quando uma dessas pessoas, do personagem principal que lê o texto de uma história, e ele lê um personagem, acontece que esse personagem tem uma crise existencial, que ele fica se perguntando do porquê que ele existe, porque ele sofreu tanto do porquê que ele existe. E ele vai lá e começa a conversar e tenta buscar o autor do livro para tentar entender do porquê que ele foi feito desse jeito. Que é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós saímos para fora da história. Deus nos deu a vida, saímos da barriga das nossas mães e nós temos vida. E ao invés de procurarmos o Criador, aquele que nos deu a vida em si, aquele que nos dá um sentido de viver, aquele que nos diz o porquê que nós devemos estar aqui, nós corremos para todos os outros lugares, menos para o autor da vida. Isso significa que antes de você nascer,
Deus já tinha a intenção sobre você. Antes de você errar, Deus já tinha propósito sobre a sua vida. Antes de você ter medo, Deus já tinha um chamado sobre você. Antes de você se culpar sobre todos os seus erros, Deus já tinha preparado uma cruz para que fosse lançado os nossos pecados. Jeremias ainda não sabia quem ele era, mas Deus já sabia quem ele era e quem ele irá se tornar. E aqui está uma verdade sobre essa noite da esperança. Isso é para você, meu irmão. Você não é um acidente da história, você não veio por acaso, mas você é um projeto de Deus, pensado antes mesmo de que o haja existisse, de que o aconteça viesse a existir. Antes mesmo da explosão do Big Bang, você já existia no coração do Senhor. Deus já pensava sobre a sua história. Deus já sabia quem você ia ser. O segundo ponto é no versículo 6, sobre o medo de assumir essa vocação. Jeremias responde: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino." Aqui aparece a reação humana ao chamado divino do Senhor, sobre a nossa situação de insuficiência. A maioria dos profetas são chamados ainda quando eram crianças, né? Samuel foi esse caso, deixado lá para viver esse contexto de profeta, de consagração, e Deus o chamou quando criança, quando Samuel. Jeremias é chamado quando criança. Aqui logo no começo do texto diz a idade que ele tinha. A palavra do Senhor, aqui, versículo 2. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Quando nós começamos a ser um pouco parelhos a relação ao reinado de Josias, dá para ter uma idade. Então creio que Jeremias tem uma idade ali por volta ainda na adolescência. Então Deus o chama nesse projeto e Jeremias reconhece a sua insuficiência. Jeremias não discute o seu chamado com o Senhor, mas ele discute sobre a sua capacidade. E quantas vezes nós fazemos o contrário? Nós colocamos sobre o Senhor a culpa de sermos chamados para aquilo. Então, ao invés de discutirmos sobre a nossa capacidade, nós discutimos sobre o chamado que Deus pôs sobre nós. Nós dizemos: Senhor, por que o Senhor pôs isso sobre mim? Deus, eu não sou capaz disso, eu não gosto disso, eu não quero fazer isso, eu não sei por que o Senhor me colocou para fazer isso. Deus, eu não tenho prazer nisso, mas é exatamente isso que Deus nos chamou para sermos, ao invés de discutirmos sobre a nossa capacidade. E quantas vezes fazemos o mesmo que Jeremias fez também, dizendo: Senhor, eu não sou preparado, Senhor, eu não tenho estrutura, Senhor, eu não tenho idade, Senhor, eu já errei demais. O medo não é da nossa tarefa, o medo não deve fazer parte do nosso dia a dia quando nós falamos sobre o chamado que Deus tem sobre as nossas vidas. O medo que nós devemos ter é de errar perante o Senhor, é de pecar perante o Senhor, é ter esse temor perante o Senhor, mas de assumir o chamado que nós fomos feitos para ser. A vocação nunca nasce de uma autoconfiança nossa, mas ela nasce da confiança de Deus que já está sobre nós. Se Deus decretou sobre a sua vida, confie e tenha temor no Senhor e vá fazer. Versículo 8 fala sobre a resposta de Deus ao nosso medo, que diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Perceba que Deus não diz que Jeremias não enfrentará oposições, mas ele diz que não estará sozinho, que Deus estará conosco. Vocação não elimina o nosso medo, mas a vocação dá sentido para atravessar esse medo. Vocação é quando Pedro se coloca na posição de ser servo do Senhor e apenas ouvir o que ele diz. Quando Jesus diz: saia desse barco, então, se você quer provar andar sobre as águas, então saia desse barco. E Pedro imediatamente se lança no mar.
Se lança e começa a andar sobre as águas. Isso é vocação. O ar ainda, a tempestade vai estar lá. Só que Jesus é aquele que nos resgata do nosso medo. Jesus é aquele que nos tira de quando nós estamos afundando. Porque isso é viver a vocação. É saber que a única certeza que nós temos de todo o caos que nós estamos pisando sobre o mar é saber que Jesus é aquele que estará conosco. Nessa noite da esperança, talvez Deus esteja dizendo para alguém, para você que está ouvindo isso. Eu sei que você tem medo, eu sei que você se sente pequena em meio a todo esse caos e a esse mundo gigantesco de pessoas que se sentem maioral. Mas Deus diz para você, meus irmãos, que Ele está contigo, que Ele te sustenta, que Ele é aquele Deus que te dá o braço para que você saia desse mar que está fazendo você se afogar. Que Deus é esse Deus que antes mesmo da criação já falou para você o que você tem que ser. Que está no seu coração, que queima no seu coração e que te chama para fora, assim como Elias estava para viver o chamado que Deus tem sobre você. A presença de Deus sobre todas as coisas é maior que toda a insegurança humana. É maior que todo medo humano. É maior do que toda a incapacidade humana. Deus é soberano sobre todas as coisas. No versículo 10, nós encontramos a vocação é responsabilidade e ação. Versículo 10 diz: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Aqui está sobre o engajamento. A vocação não é apenas uma identidade, mas é uma missão. A vocação de Jeremias não foi um chamado para status espiritual, mas foi chamado para uma ação transformadora, para falar aquele povo, para o povo ser transformado. A vocação envolve confrontar o pecado, arrancar estruturas erradas, plantar esperança, reconstruir tudo o que foi quebrado. Vocação, no final das contas, é muito claro. Vocação é a palavra em movimento. Vocação é agir. Por fim, meus amados, eu concluo para essa noite da esperança que a esperança de ser quem Deus nos chamou para ser. Devemos ser a esperança de ser quem Deus nos chamou para ser. Nessa noite da esperança, Deus nos lembra que antes de nascermos, Ele já tinha um plano sobre as nossas vidas. Antes de você duvidar de qualquer coisa, de você duvidar sobre você mesmo, Ele já tinha decidido sobre você. Que antes mesmo do seu medo chegar sobre as circunstâncias, já existia a presença de Deus naquele lugar. O chamado de Jeremias, como nós vemos, não é apenas uma história antiga, mas é um espelho para nós. Antes de nascermos, já fomos chamados para a nossa vocação em Cristo Jesus. Talvez você esteja vivendo algo que Deus colocou você, mas que você tem insegurança de estar lá. Talvez o medo esteja abafando a sua missão. Talvez a insegurança esteja adiando o seu engajamento e fazendo com que você não prossiga em fé. Mas Deus coloca todos os dias e diz para você nessa noite da esperança: não temas, eu sou contigo, eu te estabeleci. Eu conheço você antes mesmo de você dizer que você se conhece. Antes mesmo de você se entender por gente, eu já o conhecia. Que nessa noite da esperança não seja apenas um consolo essa mensagem, mas que seja um despertamento para que possamos viver mais encorajados, para que possamos pregar a palavra, e primeiro pregar a palavra pelo mais básico possível de compartilhar essa mensagem. O mais básico possível. Que você saia daqui não apenas emocionado com as coisas do Senhor, mas comprometido com aquele que te criou. Comprometido em viver a missão que você é.
Não apenas tocado por Deus, mas engajado pelo Senhor. Engajado por querer fazer a mudança. Engajado porque o evangelho queima no seu coração e não cabe nesse coração. E você precisa expor para as outras pessoas a salvação. Que não apenas seja um chamado de Deus para a sua vida, mas que seja um despertamento sobre você. Que você esteja disposto a viver o chamado e não só ouvir a palavra do Senhor. Mas que você queime esse coração para viver essa mensagem viva que é o nosso Deus. Que seja assim, meus amados, para todos os dias da nossa vida, ativados no Senhor, engajados no Senhor, compromissados com aquilo que nós fomos criados para ser. Que possa ser assim, em nome de Jesus. Fechem seus olhos, eu quero orar por você. Deus, que cada pessoa, Pai, que estiver ouvindo essa mensagem da Noite da Esperança, seja transformada para viver o Teu amor, a Tua palavra, Senhor Deus. Que nós possamos sair daqui transformados a viver a mudança que o Senhor tem para as nossas vidas. Poder estudar mais sobre as Escrituras, poder falar mais das Escrituras para as outras pessoas, poder falar do Teu amor e esse amor que salva, esse amor que transforma, esse amor que cura, esse amor que liberta, Senhor Deus. Esse amor que quebra as correntes de todos os lugares, que transforma vidas que estão sofrendo opressão, que transforma vidas que estão sendo usadas por poderes malignos, Senhor Deus, que o Senhor Deus liberta situações das nossas vidas que estão sendo abatidas pelo medo, pela depressão, pela ansiedade, Senhor Deus. Pai, que o Teu poder transforme esses lugares. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria também de lidar com cada coisa, Senhor Deus, mas que nós possamos estar engajados a viver a Tua palavra, compromissados com a missão do Evangelho, compromissados com a grande comissão que o Senhor falou antes de subir aos céus, Deus, sobre fazermos discípulos, Pai. Queima isso em nós de levarmos a Tua mensagem. Em nome de Jesus, Deus, cuida de cada um, abençoe cada lar e que nós possamos ser transformados pelo Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua noite da esperança, a sua noite, que seja assim para todos os dias. E te vejo no domingo. Abraço.